Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. É assim que nós entramos na sua casa para trazer o programa Debate de Assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo. E hoje nós trazemos dois assuntos importantes a serem debatidos aqui no programa Olho Visionário. Primeiro tem que ver com o assunto que já vem sendo discutido há um tempo, relativo à questão dos livros escolares. O Ministério da Educação decidiu, por última instância, retirar o livro da escola e não mais produzir as erratas e outras medidas que tinha tomado. Vamos analisar este assunto sobre a retirada dos livros escolares da circulação e também da utilização dos alunos e ver até que ponto esta medida pode ser viável para aquilo que é o problema do setor da educação que vem enfrentando nos últimos dias. O segundo ponto que vamos tratar foi a eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, neste caso. Então queremos olhar para aquilo que são as vantagens que Moçambique pode tirar e também algumas das situações, quer dizer, alguns dos desafios que Moçambique vai ter que enfrentar em relação a esta eleição para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para analisar esses dois assuntos, temos dois panelistas aqui desta casa. Falo-vos do Josias Morori e também do José Felipe, com os quais vou ter neste momento para saber qual é a sua disposição e de seguida sabemos quais são os fatos da semana que trazem para este programa de hoje. Boa noite, começo por si, Josias Morori, bem-vindo ao programa. Boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Disposição? Me encontro Obrigado. num bom caminho. Dr. José Felipe, bem-vindo ao programa, boa noite. Disposição. Mais uma vez, boa noite, colegas. Agradecer a Deus por essa oportunidade de ter me convidado para estar aqui mais uma vez e dizer que à disposição estou bem. Muito obrigado. Começamos pelo seu fato da semana, Dr. José Felipe. Bom, quanto ao fato de semana, em primeiro lugar queria elogiar o esforço abnegado da Fundação Yacina Mogi, que finalmente ele sempre patrocinou aos nossos patrocinadores. Tivemos a ocasião de sermos visitados por essa caravana que está a fazer o play do rumo ao Maputo, que foi a vez de também escalar a nossa cidade de Vilanculo, o distrito de Vilanculo, província de Inhambane. Está de parabéns, continuo com esse esforço a patrocinar aos nossos patinadores que fazem um desporto de grande importância e que transmite ideais aos novos jovens, a criançada de hoje em dia, para poder fazer e viver Moçambique no mundo do esporte. Está de parabéns a Fundação Yacina Mogi. Muito obrigado, José Felipe. Josias Mororo, qual é o seu fato da semana? Bom, o meu fato de semana foi dando um reparo ao Tribunal Constitucional da África do Sul, quando nega a apreciação do pedido da PGR moçambicana no que diz respeito à extraditação do Manuel Chang para Moçambique. E eles negam, alegando que, ou seja, o tribunal nega, alegando que não pode aceitar este pedido, porque Manuel Chang, de fato, ele deve ser extraditado para Estados Unidos, tendo em conta que quem pede a prisão do Manuel Chang no passado, ou seja, no começo, é Estados Unidos, não foi Moçambique. E Moçambique tinha todo o espaço, para quem de direito fala da própria Procuradoria, tinha todo o tempo suficiente para ir atrás dos indiciados, ou seja, dos envolvidos nas dívidas ocultas. E é o caso do próprio Manuel Chang, que não pudesse esperar que ele fosse preso na África do Sul, enquanto em Moçambique tem instituições de justiça que podiam ir atrás deste assunto. Mas só para perceber uma coisa, vamos lá dar um reparo, questão do tempo. Quando é que se começa a pedir o regresso de Manuel Chang para Moçambique, assim como a ida dele para os Estados Unidos? Aqui é uma gestão de tempo. Esperou-se tanto tempo para o julgamento em Moçambique. Agora estamos no momento de espera para a sentença. E ele ainda está na África do Sul. Se agora nega-se a extradição dele para Moçambique e
para os Estados Unidos também nunca disse pode-se mandar a ele para lá ou não. Eu percebo que aqui pode ainda ser um jogo na gestão do tempo a fazer este acompanhamento do tempo para que Moçambique dê sentença daqueles que já foram julgados. E se assim determinar-se, a probabilidade de Manuel Chang voltar para Moçambique é maior e ele vai ser julgado à revelia. Ou será um processo autônomo. Ok. Sendo um processo autônomo, ninguém vai poder estar em atento, ou seja, os moçambicanos não estarão em altura de fazer o acompanhamento total daquilo que será o julgamento do próprio Manuel Chang. Então, e fora disso também, há muitos recursos que estão sendo gastados agora. Okay. Que ao invés de gastar-se este recurso na tentativa de recuperar o Manuel Chang de regresso a casa, falo de casa Moçambique neste caso, devia ser esse dinheiro que podiam sustentar outras atividades. Ok. Mas há uma esperança de Manuel Chang, ou há uma probabilidade de Manuel Chang vir a Moçambique? Sim. Tendo em conta que os Estados Unidos foram os primeiros a reunir provas que pudessem incriminá-lo e pudessem colocá-lo na mesa, na barra da justiça, e já estão à espera deste processo. E Moçambique teve que reunir provas depois para ver se consegue extraditá-lo. Há uma possibilidade ou há uma esperança de ele ser julgado em Moçambique? Se nós formos olhar aquilo que é a realidade dos fatos, primeiro, ele devia ser ouvido nos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que pediu para que ele fosse preso. Ok. Depois, com um outro processo em Moçambique, a seu regresso para Moçambique também poderia ser julgado, se a justiça assim funcionasse. Mas se todos esses elementos, ou seja, toda esta novela for uma novela política, ele pode voltar a Moçambique, nós não estaremos em altura de sabermos se o Manuel Chang de fato foi julgado no sentido verdadeiro ou não. Ok. Obrigado, Josias Moro. É um assunto que, na verdade, já está com barbas brancas. Esperamos sinceramente que seja resolvido o mais rápido possível, porque o povo moçambicano clama pela justiça. Para já, vamos olhar para o nosso primeiro ponto de debate nesta noite. Dizíamos que o Ministério da Educação decidiu retirar, por uma instância, os livros com problemas das escolas, para que os alunos não possam ter acesso, porque são vários problemas digitados no âmbito da utilização do novo livro da 6ª classe de Ciências Sociais, mas não só, existem outros livros com problemas. Quero olhar para este assunto e dizer, por fim, temos esta decisão, depois de pensar-se em errata, demissão dos responsáveis pela impressão, tomou-se essa decisão de retirar o livro das vistas do aluno. O que acha sobre isso? Bom, para mim, primeiro há que olhar os primeiros aspectos. Temos alguns técnicos do lado do Ministério da Educação. Será que na produção deste livro não estavam lá alguns técnicos para poder observar todos esses erros? Até a um certo ponto de levar-se o próprio livro para o próprio aluno. O que houve neste espaço público? Não é? Agora, este livro é livro que entra em vigor com o novo currículo para o ano 2023. Agora, se este livro vinha para ser usado em forma de adaptação para o ano 2023 e agora detecta-se esses erros, retira-se o livro, volta-se a usar o livro anterior no novo currículo, ou seja, usa-se o livro anterior para esta nova adaptação que próximo ano irá entrar em vigor. Agora aqui há muitos aspectos por levantar-se. De difícil cá entre nós percebermos o que terá acontecido ou porque trata-se de uma sabotagem, porque primeiro, antes, registramos a demora da chegada do próprio livro. Ficamos para aí 6 meses, aproximadamente 6 meses. Um trimestre inteiro. Um trimestre inteiro. Sem os alunos terem com eles, ou seja, sem os alunos estarem na posse daqueles livros. Chegada dos livros chegam com erros. Onde é que estão os técnicos? Isto não podemos associar à corrupção, porque a partir daquele momento que abre-se um concurso para o fornecimento desses manuais, se existe alguns técnicos envolvidos com aqueles concorrentes,
quando existir uma associação de corrupção, a probabilidade das coisas serem feitas sem respeitar, sem olhar, como é que se diz? Sem olhar aquelas balizas necessárias, sejam existentes. Cada um faz, não se dá tempo para poder olhar aquilo que são os critérios. A preocupação já é do bolo até. Acredito eu que pode... Quanto a mim, julgo que isto pode ser uma sabotagem. Nós voltamos a olhar para esta vertente da sabotagem, especialmente porque acredita-se que o livro escolar é produzido, em muitos dos casos, como sendo uma espécie de defesa de estudantes de alguns cursos, não é? Pós-graduação, algo parecido. Mas, Dr. José Filipe, vamos para esta mesma questão. Como é que olha para esta medida final de retirada dos livros escolares da circulação? Bom, eu penso que em relação à retirada dos livros, uma medida acertada, porque não podíamos vincular livros nas instituições de ensino, da educação, livros com erros graves, erros que destroem a sociedade, porque afinal de contas a educação é o motor para o desenvolvimento de uma qualquer nação. Como anteriormente dizia o Samora Machel, façamos da educação uma base para o povo tomar o poder. Neste sentido, o Ministério da Educação tomou uma medida muito acertada, porque anteriormente pensava-se em fazer errata, mas afinal de contas, ao longo do livro foi observado que havia não apenas 2 ou 3 páginas, afinal de contas são muitas páginas e diferentes livros de diferentes classes. Foi acertado, porque errata não seria sentido nenhum. Então a retirada, de facto, foi uma medida definitiva. E atualmente está em prol, posso dizer, que o arranjo, o fabrico, porque o Ministério da Educação já anunciou que vai trabalhar com cadernos de exercícios. Eu penso que é uma das medidas que se chegou à conclusão, porque nos cadernos de exercícios, por exemplo, nas classes 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, já existe. Há uma vantagem grande nos cadernos de exercícios e até devíamos pensar trabalhar com o caderno de exercícios e não os livros, porque estamos a ter esses graves erros anos após anos devido ao que sempre a mudança constante de currículos. Caímos na cova devido a isso. Por que podemos optar por caderno de exercícios? O aluno lá vai exercitar. Tem lá textos sobre o conteúdo, aparecem também aquilo que nós chamamos de exercícios, que são perguntas, e tem chave. Quando falar de chave, estou a falar de respostas possíveis, daquelas questões que o aluno já é fácil fazer um auto-estudo. Uma vez também que a educação está a puxar agora o ensino à distância. Com base naqueles livros, seria uma saída. Mas está em espécie de exame sem medo. Mas a mudança de currículo implica automaticamente erros graves no conteúdo? Bom, cada momento é um momento. O currículo que nós temos hoje não é de lei 3/83, dizia 4/83. Depois da independência nós tivemos um bom currículo. De lá para cá houve muita mudança de currículo, o que nos cria uma grande fragilidade no ensino em Moçambique. Ora vejamos, se formos a recorrer desde o currículo de 4/83, onde o aluno só tinha 5 disciplinas, e de facto estava num sistema monopartidário. Havia uma direção clara, não nego o multipartidarismo hoje em dia, mas cingir uma ciência naquilo que nós precisamos na formação do homem, onde dizemos que é a formação do homem, o homem novo. E o homem foi formado. É esse homem que nós temos hoje a dirigir a nação. Mas esquece, de facto, o foco, que é a formação da sociedade. Então apareceram vários currículos, de facto. Cada ministro entra no poder, visita um país estrangeiro, traz a experiência de fora, quer introduzir dentro do país sem materiais disponíveis, e caímos nessas geneiras. Há um dado curioso que é colocado pelos encarregados de educação, é que troca-se o currículo, como estava a dizer o Dr. José Filipe, mas continuamos com o mesmo sistema, o mesmo estilo de educação. Educação para memorização. E não se faz nada em relação à prática, ou, vamos lá, mudar o currículo para colocar as pessoas a fazer algum trabalho específico e saber fazer alguma coisa. Qual é a sua visão em relação a isso? Bom, falando de educação para memorização, como dizias, o Dr. Joff aqui acabou dizendo que para lá, os anos 83, existia só 5 disciplinas, acho que na 5ª classe, não é isso? Sim.
E quero recordar aqui, que me lembro que nos anos que ele refere, na verdade, existem alguns estudantes, ou seja, existem alguns alunos que usavam ardoses. E em termos comparativos, este aluno que usava ardose, não sei se sabes dizer o que é ardose, é uma espécie de madeira. Você escrevia, memorizava e apagava, escrevia outra coisa. Mas se não formos a analisar a qualidade do ensino daqueles tempos e a qualidade do ensino atualmente, é totalmente diferente. Tu has de ver que encontras um aluno daqueles tempos, só com quinta classe, compara com alguém que está no ensino superior. Diferente. É totalmente diferente. O aluno de quinta classe daqueles tempos e o estudante hoje, um licenciado agora do ensino superior, has de ver que em termos de capacidades, leva 100% o estudante aliás, o licenciado com um de quinta classe. Agora, com isso, quero dizer o quê? Há uma necessidade de reforma do sistema educacional. Há que Moçambique despertar. Este sistema de educação que nós vamos adotar agora, será que é um sistema construtivo? Não é? Que olha o futuro da manhã? Ou porque é um sistema destrutivo? Há uma necessidade de nós olharmos para esses aspectos. Na verdade, a qualidade de educação para Moçambique atualmente, eu tenho orgulho de dizer isso para alguns, que eu não cantei pedra a pedra, cantei viva viva. Não sei se vos faço perceber em termos de entoação do hino. Se tu fores encontrar um aluno que na verdade cantou viva viva, comparando com pedra a pedra, não é? É totalmente diferente. Há certa matéria que é dada agora no ensino superior. O professor João foi meu professor, na 6ª classe e 7ª classe, que hoje alguns estão a ver essa matéria no ensino superior, mas quando lhes pergunto, lhes questiono acerca disso numa conversa, dificilmente me respondem que eu não sou daquela área. Mas quando começo a fazer as minhas abordagens, acabam perguntando: você aprendeu aonde? Eu lhes digo: eu aprendi na 5ª, 6ª classe. É aquilo que vocês estão a ver agora de forma diferente. Então a qualidade do ensino, na verdade, precisa. Vamos olhar para o livro retirado. Agora, olhando para o livro, de fato, é o efeito daquilo que eu estava a dizer aqui. Mudança e a fraca qualidade do ensino. Percebe? Nós temos que perceber quem são. Quem produz isso? Aí é que está, eu vou para ali. Hoje em dia, nós sabemos dizer que nepotismo não podemos negar. Nepotismo sempre existe nos setores, sobretudo na função pública. Vamos lá, é filho do fulano, nasce naquela família, está no ensino primário, tem que passar porque é o filho do fulano. Este filho do fulano leva uma diferença consigo, vai até o ensino superior e passa. E do ensino superior, este tem direito ainda de ter emprego. Está onde? Está lá no ministério. Mas vamos lá, que é capacidade, não tem. Mas porém, eu queria recordar uma passagem que dizia que o livro era para ambientar este ano. Adaptar-se. O livro pudesse usar novo para o próximo ano. Eu queria concordar. Numa das passagens que eu me percebi que desde janeiro esse livro já estava sendo usado. Enviar plataforma, todos os dados das escolas já têm. Se calhar não tinham tempo para poder ler nos seus telefones, mas as escolas privadas especiais de Maputo, onde filhos de dirigentes estudam, esse livro estava sendo ministrado lá. Mas nunca em nenhum momento houve o disponibilidade da informação para explodir. Foi apenas os mídias, através da sociedade civil ou individualmente, através de redes sociais, isso saiu à tona, mas os dirigentes têm essa informação deste livro errado. Porque eles não têm atenção, não leem os livros, os filhos são levados com um acompanhante para a escola, estudam e regressam, o pai não vê o livro do aluno, o erro ficou colado. Mas escolas também oficiais, privadas, estou a falar escola portuguesa, escola francesa que existe no Maputo, isso tem informação clara. Significa repararmos a um olho pavido a situação da educação em Moçambique. A sabotagem está de trás, sim, fechando os olhos dos dirigentes. Porque são acostumados com seus filhos, depois de 12ª, vão estudar fora. Mas também a pergunta que eu coloco: até quando Moçambique estará à altura de produzir o próprio seu livro, olhando a sua realidade? Sempre a tendência é de trazer, ou seja, é de produzir seu livro fora de Moçambique. É assim, colega, é dinâmica. Depois da independência, Moçambique teve uma grande empresa chamada Dinam, que produzia livros dos nossos tempos. Bons livros,
com bons conteúdos, com bons quadros de nível médio, como não bastasse. Agora estamos cheios de quadros superiores, faz no estrangeiro, entra o ministro hoje, traz um currículo diferente, repara a flash do gráfico desde 83, década de 90, quando se introduz o multipartidarismo, há guerra, concorrência, como dizia o nepotismo. Dinâmica aí, então surge já concurso para a produção de livros, já fora do país. Já aí tem luvas. Cada ministro, quando entra, tem que colocar sua equipa. E cada equipa que entra odeia ao outro. E aí onde se estraga o esquema. Só para terminar, onde está a sabotagem perfeita ao olho de quem governa. Como é que tiraram do lugar a porta-voz, a dona Kibunda, para meter Mahajani, aquele de certificação e equivalência de produção dos exames, que todos os anos os exames são vendidos. Onde está a credibilidade? Eu vejo que essa troca não faz sentido. Temos que reparar de novo os quadros. Nós temos quadros a nível da província, a nível de especialistas também com capacidade. Por que nós experimentamos essas pessoas? Sempre estão lá no topo. Leva o indivíduo com erros graves de produção de exame, coloca como porta-voz. Sai defender o quê? Tudo. Na verdade, o que estraga a nossa educação, eu entendo, corrupção e nepotismo ao mesmo tempo. Exatamente. Porque corrupção e nepotismo está associado para nós. Isto porque, se eu chamo o Fidelso, por exemplo, eu tenho uma boa afinidade com o Fidelso, lhe confio numa responsabilidade, não é? Que se calhar aquela responsabilidade eu não puder lhe confiar porque... não tem capacidade. Sim, porque você é meu amigo, ou porque é alguém que eu lhe conheço. Mas sim, você deve ter um mérito para tal. Sim. Agora, o que está acontecendo na função pública, não dão certos cargos pelo mérito, mas sim confiança. É aí onde estraga. Confiança... Nipótica. Sim, confiança nipótica. É aquilo que está a dizer o Dr. Geoff. É isso não que eu estava a dizer. Porque ele sabe, não é porque ele sabe. Esta confiança que associa-se ao nepotismo. Sim. E o nepotismo, por sua vez, também associa à corrupção. Quem pode resolver isso? Agora, se eu sou seu superior hierárquico, confiei em você, não é? E você entra num esquema de corrupção, ao mesmo tempo pode se associar comigo. Eu não tenho como criticar a ti e você também vai fazer a sua forma. Quem pode resolver isso? É haver reforma, tem que haver mudança. E quem deve fazer a mudança? Quem estamos a contribuir, assim, estamos a contribuir para quem nos ouça, que haja debates, dentro de debates, haja um fórum, que haja um referendo para ver que tipo de sistema de educação nós queremos. O povo também vai dizer. Muito obrigado. Já olhamos aqui para o nosso primeiro ponto. Espero sinceramente que o caro internauta esteja a nos acompanhar até este momento. Peço que partilhe este vídeo enquanto nós vamos ao intervalo e voltamos em 1 minuto. Partilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e não se esqueça de deixar o seu like. Até já. Ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora viva, voltamos para a segunda parte do Olho Visionário. Obrigado por estar aí conosco a acompanhar este programa. O segundo assunto que nós nos predispomos a debater no dia de hoje é relativo à eleição de Moçambique para o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é o órgão das Nações Unidas que vela pela paz internacional e também pela segurança dos Estados-membros. Nós vamos olhar para este assunto e queria primeiro até perguntar, já vinha se debatendo esta situação, já vinha se preparando há muito tempo a candidatura de Moçambique. Muitos países da África Austral apoiaram e alguns outros países. E Moçambique conseguiu esta eleição, diga-se de passagem, boa, com uma margem muito elevada de votos. Qual é a vossa análise em relação a este grande ganho que Moçambique teve a nível internacional, num órgão importante como as Nações Unidas? Bom, primeiro dizer que estamos de parabéns. Nós, porque somos moçambicanos, estamos dentro
deste território, somos filhos desta nação, bela pátria chamada Moçambique. Também destacar os esforços do chefe do Estado na aplicação da inteligência em poder submeter a candidatura a esta vaga que já estava disponível para tirando a Etiópia, né, se não estou em erro, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E também elogiar aos demais diplomatas, porque este é um assunto, não, o mérito em si, a abertura de caminho até chegar lá foi devido à diplomacia feita por muitos outros dirigentes que já passaram nesta nação, não só. Os vizinhos também, não podemos deixar de lado, colaboraram para que Moçambique tivesse este caminho para chegar nas Nações Unidas. Uma eleição que nos orgulha bastante. A todos os moçambicanos confere também o direito elevado, um grande respeito e consideração nas Nações Unidas. Temos que aceitar esse mérito. Moçambique deu um exemplo para todo mundo. Está a imaginar um país que se localiza na África, está dentro do continente africano e, por conseguinte, na região da África Austral, pela primeira vez. Nós, em relação à Etiópia, não somos nada, mas conseguimos, temos que aceitar para os que abriram a porta para nós. É de agradecer bastante, apesar de que essa porta foi graças também à permissão no sentido de que Moçambique começou há muito tempo, há bastante tempo não fazia uma política externa. Vocês viram há pouco tempo a reunião feita, foi na marcha, se não estou, com o chefe de Estado dirigiu a reunião de diplomatas, embaixadores, onde de facto lá houveram assuntos candentes, preocupantes para a nação moçambicana, que exigiu-se que o chefe de Estado exigiu que aqueles irmãos pudessem exercer seu trabalho com zelo e dedicação, pudessem mostrar o país e fora o mundo a sua diplomacia. Dito e feito, o chefe de Estado começou a puxar a corda para mostrar que faz-se assim. E ele conseguiu furar as Nações Unidas. Estamos de parabéns. Não só devido a várias intervenções, um grande currículo que Moçambique possui na resolução de conflitos. Isso também marca bastante. Nós já lideramos conflito Timor-Leste. A partir até anteriormente Timor-Leste, antes, estamos a falar o acordo de Lancaster House em 1965. Estiveram lá diplomatas moçambicanos, estamos a falar do acordo em combate em 83, Samuel Machel, tudo em diálogo para evitar conflito. Assunto de diálogo, em primeiro lugar, Moçambique ele colocou sempre em frente. E nossos conflitos aqui internamente também, usamos diálogo desde a Guerra da Resistência Nacional de Moçambique, tantos acordos assinaram e hoje entendemos que estamos em paz, né? Pese embora as ameaças do terrorismo em Cabo Delgado. Mas através desta porta aberta, eu acredito que poderemos resolver os assuntos de Cabo Delgado com o apoio de todos os irmãos que criaram condições para sentar nesta cadeira. Obrigado. Volto a si, Dr. Joff, mas quero ouvir agora o pronunciamento do Josias Moro em relação a esta eleição. 192 votos. Neste caso, no grupo dos países que foram colocados dentro deste organismo, Moçambique teve foi que teve maior número de votos. Qual é a mensagem que tens a transmitir com isso? E como é que olha para essa situação? Bom, a esta cooperação internacional, em termos da eleição de Moçambique para ser membro da ONU, é um marco histórico, é um ganho muito importante. É desta forma que Moçambique vai partilhar a sua experiência, sobretudo no que refere à paz, embora este mandato seja de 2 anos, e vamos ver neste período de 2 anos que Moçambique é membro não permanente, poderá trazer mais experiências e terá uma voz ativa, não só para Moçambique, para a África no geral. É um ganho muito importante, mas é um porém também. Temos que perceber até que ponto a Europa, no seu todo, não é, abraça os africanos. Não podemos apenas hoje estarmos a aplaudir tudo aquilo que depara no meio de nós
há uma necessidade também de fazermos uma interrogação. Temos o terrorismo em Cabo Delgado agora. Com esta eleição, com esta cooperação, poderíamos ainda melhorarmos uma outra coisa. Acredito eu que Moçambique fazendo parte, não é, do membro do Conselho, Estados Unidos em si terá uma voz, terá algo a dizer referente aos ataques terroristas em Cabo Delgado. E olhando aquilo que Moçambique é hoje em dia em termos econômicos, quero acreditar eu que os Estados Unidos vai interferir. E ao interferir, talvez pode interferir na ala militar, e eles por sua vez também hão de ter um ganho. Acredito eu que ganhos não vão faltar. Então é por aí que eu digo, há uma necessidade de nós colocarmos um ponto de interrogação. Olhando aquilo que é o historial para a África em relação à Europa, não é? No passado fomos colonizados porque nós éramos tidos pessoas retardadas, pessoas que não tinham capacidade para explorar aquilo que é o seu próprio recurso. Ok, lutamos, trouxemos essa independência. Eles sempre estão na linha de frente. Em algum momento eles não param de pensar de como é que podemos conquistar de uma outra forma a África. Então, é nesses aspectos que eu me refiro. Nós, como africanos, temos que despertarmos. Sempre eu repisei nas ideias do Gaddafi. Por que sempre eu sigo essas ideologias do Gaddafi? Quanto a mim, julgo que Gaddafi é um africano que sempre teve... Acredito que essa eleição pode representar um perigo também para o Estado moçambicano, nessa perspectiva? Essa eleição, perigo tal, não 100%, mas talvez pode representar uma dominação em termos econômicos. Percebe? Ok. Dominação porque nós temos os recursos aqui que estão sendo explorados e poderemos ver que a maior parte, percentagens, em termos percentuais dos recursos que são explorados aqui em Moçambique, não beneficiam os moçambicanos, beneficiam os europeus. Okay. Nós ficamos com pouco. Então nós temos que perceber o que é que pode estar por detrás de tudo isto. Nós precisamos da paz, sim, é importante. E é necessário que nós também façamos, ou possamos já sermos membros, a voz ativa, membros do Conselho da ONU. Mas essas perguntinhas também não podem nos faltar. Ok. Dr. João, não sei se partilha da mesma ideia. Ou... Bom, mesmo para concluir a ideia que ele dizia, né? Nós temos que entender que a partir de que o colonialismo se instalou em África, a partir do século XV, estamos a falar perante a expansão europeia, né? E a fase de exploração, 17, 18, 19, ficou claro de que o africano foi arrancado a sua autonomia econômica. Isso temos que vingar muito bem. Podemos dar cambalhota de que forma para melhorar as condições de vida, não é possível. Ele pode recuar, mas já de vir de uma outra forma. O que se viveu, por exemplo, em Cabo Delgado, ou o que se vive até agora, é uma espécie de sabotagem. Quando o colono chegou em África, colocou marcos, sabe onde existe todas as reservas, e recuou. Foi lá explorar outras reservas, mas sempre a contar que em África, no lugar X, tem reserva X. Este é um filme de vida que nós estamos a testemunhar. Querendo dizer o quê? Quando Moçambique assinou a independência, o colono foi com base no termo 2024. Todos sabem o que é 2024? O ministro, neste caso do interior, na altura, Armando Guebuza, obrigava que cada colono devia levar 20 kg de carga em si, em 24 horas devia ser de Moçambique. Ninguém ficou satisfeito. Outros fugiram, foram se exilar na Rodésia do Sul, estamos a falar Zimbábue, África do Sul. São esses que financiaram o movimento de sabotagem referido à resistência nacional de Moçambique. Qual era o objetivo principal para sabotar? Destruir escolas, destruir estradas, prédios, hospitais construídos pelo colono.
Quando Moçambique hoje tem um olho, quer explorar os seus recursos, há quem não está a favor dessa toda prática. Produzimos a África, o Moçambique tem vários recursos, mas não temos técnico qualificado para explorar. O técnico que apareceu para explorar tem direitos adquiridos, a França, para explorar o gás de Cabo Delgado. Direitos adquiridos são de Portugal, como dono da colônia. Será que houve protocolo para Portugal abrir porta? Este é outro assunto. Você, França, está a avançar. Está a convidar alguém para vir comer na sua mesa. Lavou as mãos. Tem que lavar a mão. Como história de macaco, né? É convidar o macaco para vir comer a mão. Ele lava as mãos, quando chega na mesa, abre as mãos. As mãos estão sujas, volta. Então houve, arrebentou aquela guerra aí. Morreu-se. Vidas humanas cefadas. Mais tarde despertamos. Há necessidade da gente lavar as mãos. Para ir sentar na mesa. Não importava apenas inscrever-se na OPEP, trazemos aquele navio flutuante, está lá a França. Não, era necessário lavar as mãos. Assim, porta aberta, Moçambique está nas Nações Unidas. Já é possível que o negócio flua, como dizia o colega. A América tem que dar mal, ter que dividir. Logo, estamos na segunda divisão do continente africano, em termos de economia. É o bolo Circunferência de Berlim, dos anos 1884 a 1885. Dessa vez, quem reivindica? É quem financiou o terrorismo. E falando em bônus de verdade. De que forma? Sabotagem do desenvolvimento da economia de Moçambique. Agora, descoberta essa sabotagem, convidada na mesa para vir comer, temos que agradecer. Parabéns, sentiram por nós. Já depois, temos espaço. olhando o fenômeno do terrorismo, há uma pergunta que eu me faço. Por que esses ataques apenas ocorrem em Cabo Delgado, onde tem mais recursos, onde é mais explorado? Não é a política dos grupos extremistas? É por ali que eu digo, há uma necessidade de nós termos muita atenção. Porque pode-se dar o caso de eu sou o que eu sou, agito um e o outro, vão lutar, não é? Então, dou volta, volto e digo, vocês não podem lutar, porque é isto, mas não quero. Para que vocês não lutem, venham para aqui. Mas quem é o mandato? Agora, Uma última pergunta. é isso que sabotou. Uma última pergunta sobre esta questão de Moçambique fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Moçambique revela-se neutro, sempre está a defender a neutralidade no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E neste momento está numa posição em que deve dizer alguma coisa para garantir a paz internacional, garantir a estabilidade dos países. Como é que olham para essa situação? Como é que vai ser a posição de Moçambique? Moçambique já previa este acordo aqui, essa porta aberta. O concurso iniciou em setembro do ano passado, se não estou em erro. Para essa porta das Nações Unidas. E os ataques que nós sempre temos, e é preocupação nossa. O assunto da Ucrânia e a Rússia, aquela é uma bipolarização global. É aquela situação de resultado da Segunda Guerra Mundial. O bloco dos Estados Unidos da América e o bloco da socialista, o IRCS neste caso. Ele já percebeu que aqui é melhor ficar neutro. Porque se você está a favor da Rússia, apesar de que nos dá trigo, logo estaremos contra o bloco capitalista e a situação nossa de Cabo Delgado estaria a intensificar cada vez mais. É melhor ficar neutro e já sabia que eu daqui a pouco vou sentar na mesa nas Nações Unidas, mas que é o também, bloco dirigido pelos Estados Unidos da América. Mas também, olhando outro fato histórico, a neutralidade de Moçambique com a guerra desses dois, Moçambique sempre teve boas relações com a Rússia. É na Rússia onde foram treinados alguns antigos combatentes. É a Rússia que fornecia o equipamento, material bélico para combater a guerra do colonialismo até a guerra dos 16 anos, não é? Mas um fato curioso, sabe onde é que está relativamente à guerra da Ucrânia e a Rússia? É que em Moçambique a lenha está caro porque a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Eu não sei se faz sentido isso. A lenha hoje em dia Mas vamos olhar para este ponto. Qual é a sua análise em relação a isto? Moçambique neutro do conflito Rússia-Ucrânia, mas tem que dar a voz em relação à resolução de conflitos a nível internacional. Agora que é membro, não é, da ONU, acredito eu que se calhar pode dar uma ideia no sentido de haver paz, de haver a paz entre os dois países. Mas atenção, há um dirigente máximo ligado a uma Assembleia das Nações Unidas que colocou Moçambique em um desafio. E esse desafio acaba sendo risco.
dizer que a solução da guerra entre a Ucrânia e a Rússia é Moçambique. Há esses discursos. Alguns jornalistas colocaram isso na tela ontem. É Moçambique a solução, agora vamos virando para Moçambique. Está a reparar sobre a exploração dos nossos recursos ligados a gás, petróleo em Cabo Delgado. Porque todo o negócio petrolífero, todo o negócio da Rússia está impedido para entrar na Europa, tanto como em outros países. Então, só um reparo para Moçambique. Para dizer todo tipo de apoio para a exploração da guerra russa há de existir para salvar o mundo. Por isso diz que é um desafio, mas também um risco. E o Presidente da República diz, isso significa responsabilizar os moçambicanos. Anda esse discurso, é uma grande responsabilidade. Por que se diz responsabilidade? Acima de tudo, um risco. Para resolver o problema do bloco do leste e do ocidente, é Moçambique. Então, temos que estar atentos. É uma responsabilidade, uma carga. Vamos olhar para esse assunto com mais vagar, mas agora está na hora mesmo de nós sairmos aqui do programa, porque já tempo em televisão é dinheiro, então já nos passou este tempo. E queremos agradecer a si, caro telespectador e caro internauta que esteve acompanhando o programa Olho Visionário na noite de hoje. E dizer, nós marcamos o próximo encontro para a próxima semana, à mesma hora. Agradecer agora a presença de José Mururi e também de José Felipe ao programa. Contamos convosco na próxima oportunidade. Fique bem, até lá, nos vemos.